Olá, estou conversando sobre a fé. Sou Júlio Viso, teólogo, catequista de adultos e ministro da comunhão da Paróquia Espírito Santo. E hoje nós vamos responder a pergunta: católicos podem festejar o Halloween? O que nós, como católicos, devemos pensar a respeito do Halloween? Qual a origem desta festa e como ela assumiu os contornos que vemos hoje? Seria possível festejá-la em nossos dias de forma cristã? Já peço que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Traduzida para a língua portuguesa como Dia das Bruxas, a expressão Halloween se origina, na verdade, do calendário litúrgico da Igreja Católica, que celebra no dia 31 de outubro a véspera da solenidade de Todos os Santos, All Hallows Eve, em inglês, seguida pela comemoração dos fiéis defuntos, no dia 2 de novembro. Ambas as festas marcam o início de um mês que para os católicos se destina tradicionalmente à meditação dos novíssimos, as últimas realidades que abarcam a morte, o juízo, o céu, o inferno e o purgatório. Sabendo de fato que a Igreja não é formada apenas pelos membros que militam nesta vida, mas também pelos santos que triunfam no céu e pelas almas que padecem no purgatório, sempre existiu no coração católico um sentimento de profunda solidariedade para com os nossos irmãos do além, sendo esse o motivo pelo qual visitamos os cemitérios, rezamos, jejuamos e mandamos celebrar missas pelas almas dos fiéis defuntos. Uma prática piedosa esquecida também com essa finalidade é a de dar esmolas, da qual se origina a famosa brincadeira de doces ou travessuras, do inglês trick or treat. A princípio, eram os pobres pedintes que batiam as portas das casas das famílias, esperando receber delas o pão das almas. Com o tempo, porém, esse pão foi se sofisticando e sendo substituído por doces das mais variadas formas, os quais passaram a ser distribuídos também às crianças. Outro fato curioso é que possivelmente foram as visitas aos cemitérios cristãos que deram origem ao costume, hoje vigente no Halloween, de se acender uma vela dentro de uma abóbora. Cemitérios antigamente eram construídos ao lado das igrejas e eram terrenos muito limitados. Em alguns lugares, a fim de dar espaço a outros defuntos, os ossos dos falecidos há mais tempo eram colocados em um lugar à parte, onde ao mesmo tempo velas eram acendidas para se fazer oração. É da pedagogia cristã, por fim, que parecem vir os trajes de demônios e afins que hoje as pessoas vestem com escárnio e fins meramente mundanos. No começo, esses costumes eram usados nas artes para catequizar as crianças e ensinar-lhes a fé, incutindo nelas desde a mais tenra idade as verdades eternas. Assim os filhos aprendiam a existência dos demônios e do inferno, a pena eterna devida pelo pecado mortal, a possibilidade real de se condenar para sempre, entre outros. Hoje, no entanto, permitir que as crianças se disfarcem de bruxos, monstros e demônios é sem sombra de dúvida um grande erro por parte dos pais. A moderna festa de Halloween, que se propagou ao redor do mundo desde os Estados Unidos e a Inglaterra, preservou muito pouco de seus elementos originalmente cristãos. Isso aconteceu porque a rainha Elizabeth, que era protestante, desprezou a intercessão pelos mortos e proibiu seus súditos e fiéis de tomarem parte de quaisquer cerimônias que lembrassem o respeito e a reverência que, enquanto membros do mesmo corpo místico, todos devemos aos nossos irmãos que morreram em Cristo. Com isso, ao invés de eliminar os festivais que seu povo tão piedosamente celebrava, o que Elizabeth I conseguiu foi simplesmente desnaturar o Halloween de todo o seu sentido cristão, fazendo com que os ingleses retomassem, ainda que de forma mitigada, os cultos macabros que os celtas, seus ancestrais pagãos, prestavam aos mortos. Assim, o que fora para os primeiros evangelizadores da Inglaterra uma grande oportunidade de catequese, por ordem de Gregório Magno,
que enviou ao país Santo Agostinho da Cantuária e o orientou expressamente a lançar mãos dos elementos culturais locais para a conversão dos nativos, terminou se transformando para as gerações vindouras em flete com o paganismo e causa de verdadeira perdição. Muitos sacerdotes exorcistas atestam a verdade na prática do seu ministério. É grande a contaminação que recebem muitas crianças e jovens ao participarem das aparentemente inofensivas brincadeiras desta que constitui agora uma festividade puramente pagã. Por isso, recomenda-se às famílias católicas que evitem tomar parte nessas comemorações e não permitam que seus filhos se caracterizem como bruxos, demônios e coisas afins. Podemos até admitir, como já explicado, que a origem do Halloween seja de fato católica. Festejá-lo de forma mundana, como ele é hoje festejado, constitui muito mais um mal que propriamente um bem. É claro que as famílias cristãs podem e devem servir-se dessa ocasião em suas casas para restaurar o autêntico sentido católico do dia 31 de outubro. Aproveitar a proximidade da festa de Todos os Santos para inspirar as crianças e os jovens a imitarem o exemplo desses amigos de Deus e aspirarem ao destino eterno que eles alcançaram. Uma boa sugestão nesse sentido seria, ao invés de impor nos filhos os costumes condenados ao inferno, vesti-los com roupas dos santos, vesti-los de santos, sim, o que não significa necessariamente vesti-los com hábitos clericais ou religiosos, porque afinal, como nos ensina a história da Igreja, a santidade é para todas as pessoas, independente do seu estado de vida, da faixa etária em que se acham. Incentivando assim nossas crianças a celebrarem deste modo a véspera de Todos os Santos, começaremos a prepará-los desde já para a celebração plena desse mistério no céu. Eu sou Júlio Viso, já peço que curta, compartilhe e comente este vídeo. Isso nos ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Se estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.